Olá, pessoal. Aqui quem fala é a professora Michele Barros. Tudo bem com vocês? Vamos continuar o nosso assunto sobre as funções inorgânicas, os sais e os óxidos. O que são sais? Eles são originados das reações entre ácidos e bases. Como é que eu vou lembrar o que é um ácido? O ácido vai começar com H e a base vai terminar com OH. Aqui no exemplo, nós temos o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio, formando uma molécula de água, porque o H com o OH vai formar uma molécula de água, e o que restar foi o sal, né? NaCl, o nosso famoso cloreto de sódio. Aqui você observa que tem dois Hs e também duas hidroxilas. Logicamente, vai formar duas moléculas de água. No exemplo de baixo, temos 3 Hs com 3 hidroxilas, então vamos ter 3 moléculas de água. Sim. O que sobrou? MgSO4. Aqui. Sulfato de magnésio. O que foi que sobrou aqui? AlPO4. Tá aqui. Fosfato de alumínio. Aqui alguns exemplos, né? Cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, carbonato de cálcio, que está presente no mármore e no calcário, sulfato de cálcio, que faz parte tanto do giz como do gesso, o bicarbonato de sódio, que a gente usa como medicamento na culinária e também como agente de limpeza. O objetivo é você perceber que o sal, geralmente, ele não vai ter aquele gostinho salgado característico do nosso cloreto de sódio. Então, você não vai se preocupar de ficar provando as coisas por aí, não, tá? E mesmo que ele seja salgadinho, ele pode ser bem venenoso, né? Então, são compostos iônicos, muitos apresentam sabor salgado, mas quase sempre são o quê? Venenosos. São sólidos e cristalinos. Se forem dissolvidos em água, vão conduzir corrente elétrica e a temperatura de fusão e de ebulição são bem altas. Agora, o que é importante nós observarmos da aula de hoje? Como é que você vai dar a nomenclatura desse sal? Vai depender do ácido e da base originários, né? Então, a gente sabe que do ácido, aquele ácido que não tem nenhum oxigênio é o hidrácido. E esse hidrácido vai terminar com hídrico, clorídrico, fluorídrico. Lembra? Aquele ácido que termina com oso é aquele ácido que tem oxigênio, mas tem menos oxigênio do que o ácido que termina com ico, tá? Então, o ácido que termina com oso vai originar o ito, o sal, né? Que é o ânion ito. E aquele ácido vai originar o sal com o ânion ato. Então, se não tiver oxigênio, ele é um hidrácido. Exemplos aqui, né? Fluorídrico. O que importa é você perceber que se ele tinha um H, ele vai precisar de um ânion que ele tinha uma carga menos 1. Então, aqui no exemplo, os três só precisaram de um hidrogênio. Então, os três vão formar ânions com apenas uma carga negativa, certo? Então, aqui o ácido fluorídrico vai formar o fluoreto, clorídrico, cloreto, bromídrico, brometo. Ok. Aí, aqui exemplos. Ácido clorídrico mais hidróxido de sódio vai formar o cloreto de sódio. O segundo exemplo. Ácido fluorídrico mais hidróxido de potássio vai formar uma molécula de água e o fluoreto de potássio. Quer dizer que o nome do sal é sempre de trás para frente, né? O ânion e depois o cátion. Quando esse ácido for um oxiácido, ou seja, ele tem oxigênio na sua fórmula, a gente vai ter duas formas principais, tá? Então, vamos ver aqui esses que tem os pares, né? O HNO3 tem menos ou mais oxigênio do que a HNO2? Tem mais. Então, esse daqui, em relação ao de baixo, ele vai ser o ICO, porque ele tem mais oxigênio do que esse aqui. Então, esse aqui vai ser o oso. Quando é ICO, vai formar o ato. Quando for oso, vai tornar-se um ito. Então, do ácido nítrico, eu tenho o nitrato. Do ácido nitroso, eu tenho o nitrito. Aqui, H2SO4 tem mais oxigênios do que o H2SO3. Então, esse aqui, o SO4, vai ser o ico. E o SO3 vai ser o oso.
Sulfúrico vai virar o quê? Sulfato. Sulfuroso vai formar sulfito. Nesses dois de baixo, o 4 tem mais oxigênio do que o 3, lógico. Então, esse aqui, o H3PO4, vai ser o íco e o H3PO3 vai ser o oso. Ácido fosfórico vai formar o fosfato e ácido fosforoso vai formar o fosfito. Olha aqui a dica, só tem um hidrogênio, então esse ânion vai ser -1. Tem 2 hidrogênios, então esses ânions vão ser 2-. E se tem 3 hidrogênios, logicamente, o ânion vai ser 3-. Ácido sulfúrico mais hidróxido de magnésio vai formar sulfato de magnésio. Por quê? Porque o íco virou ato. Sulfato de quem? Do cátion, que é o magnésio. Ácido nítrico mais hidróxido de lítio vai formar água mais nitrato de lítio. Por quê? Porque íco virou ato. Nitrato de quem? De lítio. Aqui a gente tem alguns dos principais ânions, vocês dão uma lidinha aí com calma, tá? Não é obrigado você decorar, mas você tem que saber que eles existem. Bom, e a quarta função inorgânica são os óxidos. Primeira coisa, são compostos binários, ou seja, são dois elementos químicos. Só que o oxigênio, ele vai ser o mais eletronegativo. Nós temos aqui o óxido iônico, que é formado pelo oxigênio com um metal, e o óxido molecular, que se junta a um não metal. Nos óxidos, o oxigênio é o elemento mais eletronegativo? Sim. Então, tem uma exceção. São formados pela ligação do oxigênio com outros elementos, menos o flúor. Por quê? Porque o flúor é o elemento mais eletronegativo do que o oxigênio. Então, a gente tem aqui nas famílias 1, 2 e 13, é muito simples. Você só vai ter que dizer óxido de tal. Quem é esse de tal? O metal que vai formar o óxido com oxigênio. Então, aqui a gente tem óxido de sódio, óxido de lítio, óxido de cálcio, óxido de magnésio, óxido de alumínio e óxido de galho. Mas a pergunta que não quer calar, por que aqui apareceram alguns números, alguns não apareceram? Tudo tem a ver aí com a família. Você lembra que o sódio é da família 1 e o lítio também. Se eles são da família 1, eles vão formar cátions monovalentes, ou seja, só uma carguinha positiva, né? E como o oxigênio é da família 16, ele para fazer ligação ele precisa ganhar 2 elétrons, então ele vai se formar um ânion divalente, né? 2 vezes negativo. Esse 2 vai para onde? Para o cantinho aqui, e esse 1 não precisa colocar ao lado do oxigênio. Por que esse aqui, o cálcio e o magnésio, não apareceu o número? Porque os números se cancelaram. Porque o cálcio e o magnésio são da família 2, então 2 positivo com 2 negativo, cancelou, não tem número nenhum. Então, logicamente, de onde veio esse 3? Veio da família 13. Esse 3 veio da família 13. E esse 2 veio do oxigênio, que está te dizendo que ele é 2 vezes negativo, ok? Quando não for da família 1, 2 e 13, você vai dizer as quantidades, tá? Então, aqui, 1 oxigênio, você vai dizer monóxido. 2 oxigênios, dióxido. De quem? Do elemento. Monóxido de quem? De carbono. Dióxido, por que dióxido? Porque são 2 oxigênios de carbono. Óxido de hidrogênio, que é a nossa querida água. 2 oxigênios. Dióxido de quem? De manganês. Dióxido de titânio. Por que são dióxido? Porque tem 2 oxigênios, tá? E finalmente, nós temos aqui do enxofre, você tem aí 2 oxigênios, dióxido de enxofre. Aqui, em seguida, você tem 3 oxigênios, trióxido de enxofre. E esse número aqui, pelo amor de Deus, como é que é esse número? Lembra aí do hexa, do hepta, do penta? Você vai lembrar assim, ó. Então, se aqui tem 7, hept.
Epi o quê? 7 oxigênios. Então, ficou o nome epitóxido. De quem? De alguém. Só que esse alguém está em dose dupla. Então, é dicloro. E aqui embaixo, olha o pentóxido. De alguém. Quem é esse alguém? Tem 2 vezes ele mesmo. Então, é de nitrogênio. Se está em dúvida, olha aí as aulas sobre ligações iônicas e covalentes, para te despertar aí essas lembranças, tá? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje sobre as funções inorgânicas. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!